90, lá por 95, 96, não me recordo agora exatamente o ano, mas estava em torno de, para valores atuais, em torno de R$ 4.400. É praticamente o dobro do valor de hoje. E isso que ela foi aumentada há pouco. Mas o problema não é só a defasagem histórica que fez com que houvesse perda de valor efetivo da Bolsa. O grande problema é que em 95 havia um mercado de trabalho e hoje temos outro completamente diferente. É um mercado que está absorvendo mais engenheiros, que está absorvendo mais pessoal da área de informática, da própria área médica também. E nesse meio tempo o salário melhorou também. E aí ficou mais difícil de competir. Então nós temos duas situações que estão concorrendo para que nós tenhamos esse tipo de situação. Então, uma outra coisa que nós temos aqui no Brasil, que é diferente dos outros países, que talvez nós tenhamos que mudar com maior rapidez, inclusive, a questão da inovação e da absorção de doutores dentro das empresas. Hoje em dia, os nossos doutores, com exceção de algumas áreas, o destino deles é a academia. Só que é quase que impossível, dentro das universidades, absorver todo o contingente de pessoas sendo formadas em nível de doutorado ou de mestrado. Portanto, se nós tivéssemos condições de absorver melhor essas pessoas com alta qualificação dentro das empresas, que as empresas tivessem o seu programa de desenvolvimento tecnológico dentro das empresas, nós teríamos uma condição de fazer esse aproveitamento muito melhor. Vocês vejam aqui que esse aqui é a pesquisa e desenvolvimento, faturamento da Embraer, que está aqui em azul, tá? E vocês vejam pesquisa e desenvolvimento do PIB, sobre o PIB do Brasil total, que está aqui em lilás, em roxo, e depois a pesquisa e desenvolvimento do PIB do Brasil privado, que está em bege aqui. Vocês vejam a diferença, por exemplo, da Embraer para o setor privado. Então, temos muito por crescer ainda nessa área, mas isso passa por uma mudança de cultura, realmente. Né? Aqui a produção científica, o professor só tocou muito bem na questão, mas não tem como fugir da gente se preocupar com qualis, nem com o índice de impacto, só que assim, nós estamos ficando um pouco escravizados por essa questão. Eu acho que, na medida que fosse possível, nós tínhamos que tentar realmente enxergar a coisa um pouco mais de fora, em termos mais macro, ou seja, será que nós nos perguntamos suficientemente se a nossa ciência que nós produzimos dentro da universidade está chegando na sociedade? Ou pior do que isso, será que a sociedade está enxergando? Nós até achamos, muitos de nós, que a gente faz ciência, que é uma ciência útil. Então, o valor da ciência, para nós, para a maioria de nós, a gente conversa entre nós, a gente sempre acha que está fazendo o melhor possível. E também, a ciência aplicada, ela vai ter utilidade com certeza. Mas será que primeiro, será que a sociedade está percebendo exatamente a importância da universidade? E segundo, se ela não está percebendo, será que é porque nós não estamos comunicando o que nós fazemos aqui dentro? Ou será que nós sim estamos comunicando, mas só pelos canais normais, ou seja, só através de papers, que são escritos muitas vezes em outra língua, e acabam não tendo uma percepção clara internamente? A mim parece que, e é uma coisa que a gente quer implementar aqui dentro da nossa universidade, é que cada tese, cada dissertação possa ter um resumo para leigo, para que o leigo, para que a imprensa possa, ao invés de ficar dizendo que o Brasil não vai para frente, que a imprensa possa começar a noticiar coisas que são feitas aqui dentro, traduzidas para o leigo, para que o leigo possa identificar na universidade não só um local de formação de pessoas, que é uma coisa que nós fazemos e temos que fazer cada vez melhor e cada vez com menor número, mas também que a ciência que se faz aqui dentro é uma ciência voltada para os interesses dessa mesma sociedade, que é quem sustenta esta e um conjunto grande de universidades, as federais pelo menos, e aí sem incluir as estaduais e outras. Então, me parece que é muito importante que a gente tenha a capacidade de comunicar isso, de fazer com que a sociedade enxergue dentro da academia, não simplesmente pessoas que estão aqui como que num outro mundo, como que num outro país, fazendo ciência para interesses que são os seus, ou seja, a pessoa imaginou uma coisa muito importante, ela vai lá e pesquisa aquilo, mas será que aquilo que ela pesquisou não merece ser conhecido por quem vai ser paciente dos efeitos dessa pesquisa?
E esses dias eu estava olhando um material da Universidade de Toronto em que eles mostram exatamente qual é o impacto da pesquisa feita na Universidade de Toronto para a sociedade. Então, eles listam importantes descobertas, importantes avanços da ciência que foram feitos dentro da Universidade de Toronto, que qualquer leigo que olhar aquela lista vai se enxergar ali dentro. São coisas da área da saúde, da engenharia, enfim, de todas as áreas. Então, será que isso, hoje, as nossas universidades, nós estamos fazendo isso adequadamente? Eu acho que não. Acho que é uma falha que nós temos e que eu acho que a gente pode melhorar bastante isso. Isso ajudaria muito a fazer com que o recurso que nós sempre estamos precisando, ele fosse ser canalizado com mais facilidade, na medida que todos iam reconhecer a importância do trabalho que se faz aqui dentro. Teria alguns slides para mostrar sobre produção científica, mas eu vou pular alguns para poder chegar a algumas outras informações que eu acho que são tão mais importantes. Nossa produção científica tem aumentado bastante, não só em quantidade, mas em qualidade também. Aqui produção também. A nossa está crescendo, mas a da China ela cresce em números, em proporções muito acima da nossa. Aqui. Vocês vejam que o Brasil já está em 13º em termos de produção científica nos países do mundo. Ainda estamos com 2,7% da produção mundial, mas já tivemos uma produção há poucos anos, questão de uma década, nós tínhamos 1%, em torno de 1%. Então o crescimento tem sido bastante interessante. Já ultrapassamos alguns países que tinham, digamos assim, um histórico na pesquisa muito maior do que o nosso, que é o caso da Holanda, da própria Rússia, né, da Suíça, da Suécia, que são países então que têm já uma imagem bem marcada em termos de pesquisa. Vejam que coisa interessante, esses dados, o dado em si ele não é atualizado em termos de números, mas eu queria que vocês notassem a proporção disso aqui. Investimentos da CAPES e do CNPq no mestrado e doutorado no país em milhares de reais por ano. Isso aqui é 2003, por docente por ano. Vocês vejam que há uma concentração do recurso, evidentemente, nos cursos 6 e 7, um pouco menor nos cursos 5, um pouco menos no curso 4 e bem menos nos cursos 3. Claro que isso tem o fator de desvio do CNPq nesse caso aqui. Os professores que estão nos cursos 6 e 7, e 5 também, tem a tendência, nesses grupos, tem a tendência a haver mais pesquisadores com bolsa de pesquisa do CNPq, portanto, esses pesquisadores, pelo seu próprio currículo, têm a chance de arrecadar mais recursos, de obter mais recursos, portanto, esse desvio acaba ficando, não é no próximo slide talvez eu mostrar melhor, não é que a CAPES, por exemplo, coloque mais recursos nos cursos 6 e 7 por docente, mas acaba ficando isso em função da soma das duas agências. De novo aqui, só que aqui há uma separação de acordo com a agência, separando a agência. Então vocês vejam que a CAPES tem uma tendência a colocar um valor que é praticamente o mesmo para todos os níveis dos programas. Então vocês vejam que em termos de milhares de reais, isso aqui é de 2004 também, então os valores não importam, importa mais a questão da proporção. Então vocês vejam que, no geral, a CAPES e o CNPq colocam uma média, naquela época colocavam, né, de 11 mil reais por docente, depois o CNPq 9 mil e pouco. Mas nos cursos de menor nível, a CAPES mantém uma certa média, digamos assim, de fornecimento de recursos. Então não há uma concentração tão grande. Mas quando entra o dinheiro do CNPq, por força dos pesquisadores mais qualificados ou com melhor currículo estarem nesses cursos 6 e 7, há um certo desvio dessa média. Mas se vê que há uma tentativa de fazer um apoio mais homogêneo, né, evitando assim o reforço das diferenças, né? Então há uma tentativa clara aqui, pelo que se vê, de uma certa compensação dessas diferenças. Aqui dá a mesma coisa, deixa eu passar aqui. Aqui. Eu queria apresentar para vocês alguns dados, tem 2 slides só sobre isso,
que foi um levantamento que se fez esse ano pela Associação dos Pós-Graduandos da URGS. Esses dados ainda são preliminares, portanto, eles estão sendo apresentados pela primeira vez. Então, o perfil socioeconômico dos pós-graduandos da URGS. E aí vocês vejam que, tanto no mestrado quanto no doutorado, inclusive no pós-doutorado, quase 80% dos bolsistas, 80% deles, ou mais, quase 80%, a única fonte de renda deles é a bolsa. E aí a gente enxerga por que muitas vezes há evasão, por que muitas vezes há problemas, porque realmente o nosso aluno ele não usa a bolsa como um adicional para fazer sua pesquisa e tal. Muitas vezes ele sobrevive daquilo mesmo. E esse gráfico aqui ele mostra claramente isso aqui na nossa universidade. Aqui é aquela evolução do valor das bolsas que eu já mencionei para vocês, não vou gastar mais tempo com isso, mas é só para vocês terem ideia de o valor histórico lá em 1994 era de 4.400 e esses dados aqui são do ano passado, mas a bolsa subiu para 2.200 no caso do doutorado. Então há uma defasagem grande. No mestrado, mais ou menos a mesma coisa também. Então, isso que o professor Celso mencionou muito bem, a questão da imagem. Quem ia para o exterior em 2008 via que o Brasil estava sendo visto como um novo Eldorado, a nova maravilha do mundo, né? E o Economist tentou refletir isso. E, de repente, acho que o humor do The Economist meio que virou um pouco contra o Brasil. Mas, assim, a despeito de todas essas questões de pré-sal e de outras questões que estão sendo divulgadas todos os dias, nós realmente não podemos deixar que aconteça isso que ele está perguntando, mas que, enfim, há que se ter também a noção de que a gente tem que lutar para que isso não aconteça, que a gente aproveite esses recursos para investir na nossa infraestrutura. Bom, eu teria alguns dados da URGS, mas eu não sei como é que eu estou de tempo, professor, se não... Posso seguir um pouquinho mais? Só vou mostrar alguns dados da URGS aqui. Em termos de número de programas de pós-graduação, nós estamos hoje com 82 programas, sem contar aqueles que foram submetidos em 2012, que alguns a gente já tem a perspectiva de que eles venham a ser aprovados, mas que ainda não estão efetivamente completamente aprovados. Estão sofrendo diligências, enfim, mas as perspectivas são muito boas. Mas estamos com 82 programas no total, que dá mais ou menos 150 cursos, contando o mestrado, o doutorado e os mestrados profissionais. Vocês vejam que é um crescimento bastante grande da nossa pós-graduação a partir aí da década de 90. Aqui nós temos um gráfico de docentes por programa, mas também não vai dar tempo para analisar muito bem, mas nós temos diferenças, claro, entre os programas. Temos programas muito grandes. Nosso maior programa deve andar por volta dos 70 docentes, por aí. E existem programas que têm em torno de 10 professores. Então há uma diferença bastante grande nisso aí. Esse dado é um dado interessante porque a média de alunos de pós-graduação por docente. E vocês acompanharam a discussão que houve há cerca de um ano e pouco atrás, em que a CAPES colocou um balizador, mas que era, desde o início foi colocado, que seria uma referência, apenas um referencial. Não havia, desde o início, nenhuma intenção que aquilo fosse ser tomado como um dogma, como uma regra que teria que ser um ponto de corte, digamos assim. Claro que cada área tem particularidades. E vocês vejam, entre os nossos programas, existe uma diferença bem importante entre os programas. Aqui vocês vão ver, da engenharia de materiais, a 3M, tem em torno de 17 alunos por docente, na média. Né? Já na física, que nós temos em torno de 2 alunos, né? na mesma área. Né? E aí vocês vão ver que existem de todo tipo. Né? Tem a média até de 1,5, que é no caso da matemática. O que é importante, isso nessa avaliação da CAPES ficou claro nisso, nas discussões dentro das áreas, né? De que cada área pode e deve fazer a sua avaliação interna, digamos, e ter uma noção de qual é a média de alunos por orientador.
naquela área e estabelecer isso como um parâmetro. Né? Porque aquele nível de 8, aquele número de 8, máximo de 8 alunos por orientador, é um balizador realmente. Agora vai ter áreas em que a média, por exemplo, no Brasil vai ser 12, por exemplo. Aí não é justo que dentro daquela área isso seja penalizado porque está acima dos 8, já que a média da área é 12, bom, então a área toda vai considerar que se tiver acima de, sei lá, de 16, 18, pode ser um problema. Isso não é uma coisa que realmente preocupe, na medida em que o professor tiver condições de orientar e tiver recursos para fazer aqueles trabalhos, não há muito motivo para que ele não faça, que ele não tenha a condição de orientar esse número de alunos, desde que ele considere que tem essas condições e esteja demonstrando isso através da sua produção, através dos alunos finalizarem os seus trabalhos dentro do prazo, não haver atrasos, não haver problemas de nenhuma ordem, eu não vejo por que possa haver qualquer tipo de problema. Claro que se o professor tiver 60 orientados, 50 orientados, isso vai impactar, porque aí começa a ficar impossível. Né? Mas, evidentemente que se isso estiver dentro de um número razoável, e esse número razoável não vai ser um número só para todo mundo, vai ser um número que vai ter que ser adaptado para cada área, eu não vejo nenhum problema. Vocês vejam aqui a evolução dos alunos de mestrado e doutorado e as bolsas de mestrado e doutorado, vocês vejam que esse número, esses indicadores começam a se distanciar. Na década de 90 nós tínhamos eles mais ou menos próximos, e a tendência é de que nós tenhamos, com o avançar do tempo, mais alunos, e o número de bolsas não acompanhou, porque é impossível praticamente que ele acompanhe, o crescimento foi grande. Então a distância, o número de alunos sem bolsa acaba sendo um pouco maior e isso pode acarretar problemas, inclusive, de evasão. Nosso número de pós-graduações por conceito, eu até já esperava, tinha a expectativa de que a gente hoje já pudesse discutir a questão dos conceitos, mas a CAPES informou ontem que esses conceitos vão sair no dia 10, então nós não temos ainda os números atualizados, mas os números nossos de pós-graduações por cada conceito, a nossa curva de localização dos PPGs, ela vai mostrar o seguinte: a nossa curva ela é muito mais para o lado direito, ou seja, para o lado dos conceitos 5, 6 e 7, do que a média brasileira. Aqui vocês vão ver em verde a média brasileira, nessa curva aqui, perdão, está em azul a média brasileira, a média do Rio Grande do Sul, a quantidade de cursos por cada nível está em verde, e a da URGS está aqui em vermelho. Então vocês vejam, nós temos muito menos cursos com conceito 3 do que a média brasileira e a média gaúcha. Temos menos, não tão menos, mas menos em conceito 4. E já no conceito 5 nós temos praticamente o dobro da média brasileira. E no conceito 6 nós temos também o dobro da média brasileira. E no conceito 7 nós temos 3 vezes a média brasileira. Então, por esse critério, nós temos nossos conceitos estão muito bem. O problema de se ter esse tipo de curva é que é difícil manter essas curvas. Não é tão fácil assim, né? Chegar a esse patamar e mantê-lo é uma demanda bastante grande. Não tem, em cursos 6 e 7, o nível de melhora, quando ele vai acontecer, ele é muito diminuto. Nossa possibilidade de crescimento ali é muito restrita. Aqui mostra as nossas médias, né, que vem subindo então em todas as últimas 5 avaliações, só que vocês vejam que nós já estamos chegando num platô, em função da dificuldade de se ter qualquer tipo de melhoria quando já se tem alguns que já estão muito bem colocados. Aqui fala sobre a captação de recursos da URGS, pedido de patentes, aí vem aquela questão de se poder trabalhar a questão da ciência e tecnologia dentro da universidade. Então, o que eu colocaria como resumo para terminar? A questão da qualidade, impacto e relevância da pesquisa, então, continuar se produzindo pesquisa de qualidade. A comunicação e impacto da pesquisa para a sociedade, que eu já comentei. A percepção da sociedade sobre a importância da ciência e o valor da universidade, também foi comentado. A internacionalização efetiva, e essa internacionalização não pode ser só no discurso, ela tem que ser na prática, e isso implica situações que têm que ser propiciadas e facilitações que têm que ser obtidas para se poder fazer essas melhorias. A inovação em patentes, que nós dentro da universidade temos, mas poderíamos trabalhar para ter muito mais, comparado com países ditos desenvolvidos.
O investimento em inovação das empresas, a gente já comentou. Ter a possibilidade de aumento no número de bolsas, tanto no número quanto no valor, e aí vem uma questão de financiamento muito séria dentro da pós-graduação, porque com o programa PROAP, que foi instituído há alguns anos, ele vem para custeio. Então, para se conseguir comprar equipamentos de pequeno valor, com exceção dos programas que são do PROEX, né, que são os programas 6 e 7, os programas 3, 4 e 5, eles, para comprar, por exemplo, uma impressora, um computador, que não seja colocado pela própria universidade, com recursos do PROAP fica difícil. E antigamente não, antigamente o PROAP permitia esse tipo de aquisição de equipamentos de pequeno porte. Hoje nós só conseguimos isso através do ProEquipamentos, mas aí é equipamentos de um valor bem mais alto, tipo R$100 mil, mais ou menos nesse patamar. Então, equipamentos de pequeno porte, nós ficamos numa posição de intermediário, não tem como comprar de um jeito, não tem como comprar do outro. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante. E antigamente tinha-se a flexibilidade de transformar bolsas em recursos em bolsa, que era uma flexibilidade muito grande e que, infelizmente, por questões certamente de determinações orçamentárias, a CAPES teve que modificar. A questão do crescimento e o fomento da pesquisa, nós temos um problema regional que nós só enxergamos quando comparamos com as agências de fomento de São Paulo, por exemplo, a FAPESP. Embora o nosso esforço extraordinário que tem sido feito pela FAPEC nos últimos anos, ainda assim nós temos um caminho bem longo a percorrer para conseguirmos chegar, se é que vamos chegar algum dia, ao nível de financiamento que a FAPESP, por exemplo, oferece às universidades paulistas. Eu acho que seria isso, a questão de infraestrutura. A gente pode discutir depois na hora das... deixa eu só dar um último ponto. Quando se faz concurso público para professor da nossa universidade, ou de qualquer universidade federal para esse aspecto, praticamente só se avalia graduação, carga horária para graduação. Não se procura verificar a questão da carga horária da pós-graduação. Isso talvez fosse uma coisa que nós deveríamos discutir. O perfil da pós-graduação ser incluído nas vagas docentes como critério seria uma coisa bastante interessante e ajudaria então a distribuir melhor a carga horária de pós-graduação nas diferentes unidades. Era isso. Obrigado. Eu gostaria de colocar alguns pontos. Então, primeiro, a interdisciplinaridade, acho importantíssima. Eu tenho visto, eu incluo aí, mesmo no centro da ciência exata, as ciências humanas, porque eu vi durante todo este ano sociólogos, antropólogos, cientistas políticos falarem sobre tecnologia, inovação e sociedade, que é importantíssimo e como que todas essas áreas têm que estar interrelacionadas, eu concordo totalmente. E eu acho também essa parte do inglês, eu não sei se a CAPES não computa, mas tanto na física, o professor Lanzilac pode me ajudar nisso, mas no nosso curso de Química, pelo menos 5 cursos intensivos por ano de professores que vêm de outros países, e então são cursos em inglês, são dados no nosso curso de pós-graduação. Tenho certeza que na física também. Eu me lembro, desde a época que eu era estudante de Química, de ver cientistas famosos darem cursos na URGS. Eu não sei, porque inclusive eu tive este ano um professor que veio, meu ex-orientador lá do Canadá, ele deu um curso e para efeitos do pós-graduação, da planetoria da CAPES, colocou o nome. Porque não, o secretário não tinha como colocar o nome dele. E eu fiquei pensando, bom, mas então não está sendo complicado, porque o curso foi dado em inglês. Então são todos esses parâmetros, essas numerologias, né? E, finalmente, eu queria dizer que o que eu tenho visto nesses 30 anos, que eu tenho visto teses que têm dados de equipamentos sofisticadíssimos, um pouco de discussão. Parece que está faltando
para explicar. A gente sempre vê frases do tipo, não se consegue explicar em analogia a outros fenômenos que se vê. Então, discussão científica falta muito. Se procura muito, vem isso, papers em jornais com um fator de impacto muito grande, e que se produza, mas a gente vê pouca discussão científica, até nos papers, né? Às vezes em jornais bem conceituados, e a gente vê todos aqueles parâmetros, mas e a discussão, mas quer dizer isso aqui, e a gente não, parece que não evolui isso, e eu acho até que isso não é um problema brasileiro, mas um problema mundial, até, ao meu ver. Então, eram só essas considerações que eu queria colocar. Boa tarde. Gostaria de saber dos dois professores. Achei muito interessante as duas palestras, as duas colocações. Eu sou estudante que está inicializando a pós-graduação agora, sou mestrando da PUC, Goiás, ciência da religião. E gostaria de saber, assim, a impressão que eu tenho como entrando nesse mundo agora, recente, me parece ser um ambiente muito individualizado, um ambiente solitário, um ambiente onde o pesquisador produz a pesquisa, busca produzir a pesquisa por alguma motivação, mas a questão para mim seria o seguinte: que motivação seria essa do pesquisador? Seria uma motivação de alteração social, de sentimento de alteração, de contribuição para a sociedade de alguma forma, uma motivação de construção da própria carreira acadêmica, num momento onde que me parece que as teses, as dissertações são engavetadas, são ocultadas da sociedade, e assim, num momento que também, como o professor falou, de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, um momento que o próprio pesquisador não tem interesse de ler a pesquisa do próprio colega que está do lado, e mesmo se não tem interesse de ler a pesquisa ou de saber o que o próprio colega do programa está pesquisando, não vai ter interesse de ler e de conhecer as outras disciplinas e o que o Brasil tem produzido também em termos de pesquisa. Então, a minha pergunta é saber a reflexão dos dois sobre essa questão, né, do ocultamento dessas teses e desse cenário onde parece que a pesquisa tem sido, essas teses têm sido mais uma chave para uma carreira acadêmica do que para uma alteração social de alguma forma. Bom, eu acho que em relação a essa questão de dar divulgação, o que tu disseste mais ou menos vem ao encontro do que eu estava pensando, e até cheguei a verbalizar algumas dessas questões. Eu acho que nós não informamos adequadamente, mas eu não concordo que as teses fiquem escondidas. Eu acho que o que acontece é maior ou menor divulgação e uma maior ou menor tradução do que foi achado para a sociedade. Eu vou te dar um exemplo, para não falar de outros exemplos, do meu próprio. Eu trabalho com qualidade microbiológica de carne de frango. Tá? O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Então, o que eu penso como pesquisador na hora que eu vou pensar o que eu vou pesquisar? Eu procuro fazer a pesquisa ligada, primeiro, às condições do meu laboratório, o que eu posso fazer aqui, que eu tenho condições de fazer, mas, junto com isso, a primeira coisa é, isso que eu vou fazer vai fazer com que o Brasil melhore a sua condição para produzir para o nosso mercado e para exportar? Nós vamos ter melhorias, nós vamos ter uma garantia de qualidade para o consumidor melhor, consumidor interno ou externo. E aí, ao pensar isso, eu monto o projeto em cima dessas duas ideias básicas. E eu tenho certeza que a partir disso, a questão acadêmica, do crescimento acadêmico, ele vem se as escolhas tiverem sido certas. Ou seja, se a escolha for certa, o trabalho vai ser mais facilmente aceito, a defesa do aluno vai sair mais tranquila, o impacto da publicação vai ser maior,
E tudo então vai se encaixar. Eu estou vendo a Andréia ali no fundo trabalha também com nutrição de monogástrico, de frangos e de suínos, por exemplo. Se nós trabalharmos e pudermos fazer com que o nosso produto saia com uma qualidade maior, com maior peso, com menor gasto, etc., nós vamos estar contribuindo com a sociedade imediatamente. Então, a consequência de melhoria acadêmica do pesquisador, ela vem a reboque dessas decisões acertadas que ele fez. E entre essas decisões vem até a escolha do aluno. Né? O professor que pode ser um excelente pesquisador, pode ser uma pessoa que tem uma produção científica extraordinária, mas se ele não souber escolher o seu aluno na hora da seleção, um aluno que possa entrar nesse grupo de trabalho e ajudar esse grupo de trabalho a se desenvolver melhor, enfim, a ser mais a contribuir dentro desse grupo, ele pode ter dificuldades muito grandes, mesmo sendo um ótimo pesquisador, se ele não for um bom selecionador de pessoas, de situações digamos, de perspectivas de executar um trabalho, saber enxergar naquela pessoa, não só uma pessoa que vai trabalhar no laboratório, mas uma pessoa que tenha condições de trabalhar em equipe, enfim, uma avaliação mais ampla. Não sei se eu te respondi uma parte da tua pergunta. Bom, você tocou vários pontos na sua intervenção. É difícil responder coisas muito gerais. Eu não acredito, pelo contrário, que a produção intelectual é óbvio que é uma coisa individual. Isso faz parte da natureza humana. Ou seja, é claro que alguns tipos de produção intelectual elas envolvem um diálogo, envolvem outros atores, mas no final a produção intelectual tem que ser algo de reflexão individual. Então isso faz parte da natureza. Agora, você tem cuidado para não pensar aqui que você está falando em nenhum dirigismo científico. Que as pessoas têm que seguir e pesquisar aquilo que for determinado como prioridade de agências, governos ou chefias de departamento. Nenhuma experiência histórica nessa direção funcionou. A fundamental liberdade acadêmica. Agora, a liberdade acadêmica não significa simplesmente que cada um faz o que quer, do jeito que quer, sem nenhum tipo de planejamento. E aí é que é importante. Todos os países que deram certo, especialmente os países que, por razões históricas, tiveram que correr atrás, eles definiram prioridades de crescimento. Sempre históricos, nos últimos 50 anos, o Japão, destruído na Segunda Guerra Mundial, se reconstruiu, que era o slogan da época: nós vamos ser uma nação de engenheiros. E foi com base no desenvolvimento tecnológico que é a opção do Japão. 20 anos mais tarde, a Coreia modernizou-se também, privilegiando tecnologia. E o exemplo histórico mais recente é a China, com todas as contradições que a China tem. Um país de população imensa, com desigualdade social, econômica enorme, muito maior do que a do Brasil, e que, no entanto, em 30 anos, partiu de um sistema acadêmico de terra arrasada, a Revolução Cultural, destruiu o pouco que havia de inteligência acadêmica na China, e em 30 anos se reconstruiu para se tornar uma das nações livres. Alguém planejou. Quem planejou? Por razões históricas, a Academia Cínica, que é a Academia de Ciências Chinesa, teve um papel histórico importante, inclusive na formação de quadros. Diferentemente de outros países, inclusive como o Brasil, não atual, mas o Comitê Central do Partido Comunista Chinês, na prática dirige o país, era constituído em sua totalidade por engenheiros. Nós temos nossas razões culturais. O Brasil continua a formar mais advogados do que Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, China juntos. Nós somos uma nação de advogados de bacharéis. Faz parte da nossa raiz cultural. Agora, qual é a modernização de país que nós queremos? Isso tem que ser discutido democraticamente aqui, nos institutos de estudo avançado, na nossa pós-graduação, na nossa SBPC, que deveria estar se preocupando com esse tipo de coisa, na nossa Academia Brasileira de Ciências.
Nós temos que ser capazes de vender a sociedade. Um bem maior que esse país construiu nos últimos 30 anos foi a restauração da democracia. A gente não pode abrir mão da democracia como um instrumento vital para a modernização e igualdade social nesse país. Então, é o pressuposto. Numa nação democrática, quem determina as coisas não é o executivo, é o Congresso. E, portanto, todas as nossas ideias têm que ser, primeiro, discutidas internamente em nossa comunidade e têm que ser legitimadas no Congresso Nacional com a definição de prioridades. Ninguém está aqui propondo que, de repente, o professor Zavilar, que veio de ministro da Ciência e Tecnologia, e ele vai definir em cima da perna, reunindo os amigos dele, quais são as prioridades do Brasil. Ficaria muito satisfeito se o professor Zavilar fosse o próximo ministro, mas não é isso, não é essa a solução. Não é uma solução caseira. Nós temos que ter uma solução institucional, democrática em um país. Eu vou dar um exemplo. Opiniões pessoais minhas. Portanto, eu não reflito aqui a opinião de ninguém, outra que meu CPF. A maior fronteira energética dos próximos 20 anos vai estar a 300 milhas da costa brasileira. Existe uma nação que não reconhece as nossas 200 milhas. Por coincidência, essa mesma nação foi que esteve envolvida em invasões e guerras recentes em países como Líbia e no Oriente Médio, Iraque, que sob o pretexto de restaurar a democracia se invadiu, se ocupou, e a discussão é muito mais rica do que eu posso dizer, regiões energeticamente vitais para os interesses desse país. Como nós vamos proteger o pré-sal? Com base em acordos da ONU? Com base na nossa segurança de comunicações, que não existe? Portanto, se nós vamos discutir numa democracia, e é isso que a grande imprensa não quer discutir, nós vamos ter que discutir soberania nacional. Para nós termos a soberania nacional, há um projeto vital para esse país, que se chama submarino nuclear. Quantos de vocês já ouviram falar do programa de submarino nuclear brasileiro? É um programa que vem quase que, submarino é underground, a duras penas, mantida com parte do orçamento do Ministério da Defesa. Porque nesse país não se legitima, não se pode falar que é vital para a segurança desse país nos próximos 30 anos, nós termos a legitimidade discutida no Congresso Nacional, definindo prioridade orçamentária, nós construirmos um submarino nuclear com tecnologia própria brasileira. Imaginem, aí vou responder a sua pergunta, a cascata que isso teria de impacto sobre os nossos programas de pós-graduação em engenharia, materiais, comunicações, o que teria sobre a nossa indústria. Os industriais não estão aí para fazer caridade, estão aí para ganhar dinheiro. Nós estamos num regime capitalista, ninguém está discutindo isso. Então as empresas brasileiras poderiam ser os grandes agentes de modernização desse país, se nós definíssemos prioridades nesse tipo. Só para encerrar, nós falamos em BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China. De todos os BRICS, quem é que tem o mais tímido, se é que nós podemos falar que nós temos, programa espacial? O Brasil. É absolutamente vital para uma nação moderna e soberana do século XXI ter um programa autônomo de política espacial. Inclusive por conta das nossas comunicações, que as comunicações do Ministério da Defesa desse país transitam em banda alugada de satélites internacionais. Alguém pode imaginar isso? Ou será que o Brasil ainda pensa em mala diplomática como antigamente, que era a mala com o selo cuspido, colado, com o nome del rei? Este país não se moderniza em coisas como essa. Agora imagine o impacto que teria um programa viável de construção nos próximos 20 anos de satélites geoestacionários para comunicação, segurança, defesa, saúde na Amazônia. Com os mesmos reflexos. Um impacto legitimado, discutido no Congresso Nacional,
o impacto que teria sobre a nossa pós-graduação de ciências exatas, telecomunicações, materiais, a indústria brasileira e tudo mais. E por que nós não somos capazes? Em primeiro lugar, porque nós, comunidade acadêmica, nós, comunidade científica, não nos afastamos do nosso datacabos, do nosso qualis, para refletir essas questões. Se nós fôssemos capazes de discutir entre nós íamos, claro, eu ia divergir da professora Iona, ela ia divergir de mim, nós íamos divergir, porque faz parte da democracia. Mas nós teríamos um arcabouço de ideias que teria que ser apresentado aos próximos candidatos à presidência da República. Um país democrático é assim que se faz. Bom, eu vou parar por aqui. Já vem lá. Eu não posso evitar de falar sobre a interdisciplinaridade. Há muitos e muitos anos que eu estou envolvido nisso. Na verdade, aqui fizemos alguma coisa, fizemos um curso de ciências materiais, fizemos um curso de biologia, sobre a cidade, a física, a química, a informática, mas foi tudo iniciativas de baixo para cima. Nada disso que foi feito, apesar de eu também achar que todo mundo fala que é a favor da interdisciplinaridade, mas nem a universidade, nem os departamentos, nem os órgãos financiadores, a CAPES tentou, mas não está conseguindo resolver o problema, e esses cursos são promovidos, são rebaixados, etc., eles não têm lugar. E, na verdade, o que um professor inglês disse uma vez, os conhecimentos estão divididos em ilhas dentro do mar da ignorância e da interdisciplinaridade. E ninguém quer construir a ponte de uma ilha para outra, porque cada um quer ficar na sua casinha, como tu disseste. Então, isso precisava que fosse discutido, com a proposta de vocês hoje aqui, a nível de toda a comunidade, a nível da pós-graduação, etc., e precisava se forçar a que a universidade enfrentasse esse assunto de uma vez por todas. Porque senão, nós não vamos, já não temos engenheiros, não temos interdisciplinaridade, todas as grandes áreas de progresso, não só nas ciências, mas também nas áreas sociais, são interdisciplinares. Então, eu só queria me manifestar sobre isso rapidamente, porque é uma luta que vem há muito tempo, mas espero que não precise mais falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre, fazer algumas provocações para a mesa. Eu vim recentemente de uma missão na França, em que eu fui falar com o editor da nossa revista, eu sou da mesma área do professor Vladimir, da área de produção animal, e esse editor de uma revista de impacto razoável, uma revista boa, né? Ela se chama Animal. Apesar, na nossa área, obviamente, uma revista de impacto não é que nem na química, da professora Ione 2, né? Ela está com um fator de impacto 1.7, isso é muito bom para uma revista de 8 anos, só para vocês terem ideia, porque as áreas são muito diferentes, né, no Brasil. Bom, mas enfim, ele me olhou e disse assim: André, o que está acontecendo no Brasil? Por quê? Porque a maior parte dos trabalhos que a gente recebe, dos artigos científicos, ele só está de editor da revista, são do Brasil. E 95% dos trabalhos eu rejeito. E olha que eu tento melhorar, eu gasto a maior parte do meu tempo tentando melhorar esses artigos científicos e é impossível. E eu não fiquei surpresa. Né? Eu tenho percebido, inclusive como professora dessa universidade, que apesar de que eu concordo que a educação está melhorando, mas a educação está melhorando porque a gente chegou lá no fim do poço, né? A educação está melhorando, mas se a gente comparar 50 anos atrás, eu que venho de escola pública, né? As pessoas da minha geração sabem que a escola pública no Brasil foi muito melhor do que foi nos anos 80 e do que é hoje, mas enfim, o que eu tenho visto é a massificação do ensino superior e da pós-graduação, inclusive. Né? O que eu tenho visto é que os professores de pós-graduação, professores, estão muito mais preocupados em publicar do que propriamente em ver a pesquisa como um fim para a formação de recursos humanos. Eu me entendo como pesquisador dentro da universidade,
não pela pesquisa como um fim por si só, mas ela é um meio de eu formar, da gente formar melhores recursos humanos. Eu tenho aluno, a pesquisa é o meu instrumento para eu formar esse aluno que vai ser o mestre, que vai ser o doutor e que depois vai ser o professor da universidade, ou quem sabe trabalhar numa empresa, como o professor Vladimir mostrou, enfim. Isso não tá, eu não estou sentindo que a gente está conseguindo realimentar esse sistema. Eu estou muito preocupada. E daí eu me preocupo, sim, professor, com os 16, 20 alunos daquele professor que quer publicar, né, que trabalha com atacado, ele vai fazer a sua orientação por atacar, né, e massificar e formar essas pessoas que estão hoje, inclusive, já nas universidades, dando aula, e que estão publicando, que estão publicando, não, né, estão tentando publicar, mandando lá para a revista Eno e sendo rejeitadas. Eu não sei se essa é uma percepção muito equivocada da minha parte, mas é por isso que eu queria ouvir.